vezes com o outro, e aí vocês não conseguem liberar o espaço do corpo. É isso que falta. Então a gente vai fazer de novo o exercício, tá? De um modo um pouco diferente, e eu quero que vocês eu desafio vocês a liberarem o espaço do corpo. Como é que é isso? Se expandir, crescer. Traga um movimento. Foi isso que eu falei no ouvido do Fernando. Porque às vezes a gente está tão preocupado em mostrar e a gente é visual, então a gente quer mostrar pelo corpo. Eu quero ter raiva pelo corpo, eu quero tudo pelo corpo. Mas quem transmite universalmente antes da visualidade é a palavra. Se você não move o seu corpo, Sara hoje não saiu do lugar. Como que faz? É a palavra. Se a pessoa não vê, é a palavra. O que eu não posso deixar de ser, e é o que eu desejo alimentar, ser todo dia, é esse cara sonhador. Eu acho que se não tiver sonho, não tem nada, sabe? Não tem combustível para nem acordar. Então, se eu tivesse que dizer quem sou eu diria um cara sonhador. Irajá, nasci, cresci aqui, nesse bairro onde eu me vi. De alguma maneira, esse menino sonhador, né, que sonhava com teatro, muito isolado dessa realidade, né? Então, eu cresci com os vizinhos dizendo, ele é ótimo, né? Que os primeiros juízes, jurados da gente são os vizinhos, né? Sim. E eu cresci com esses vizinhos dizendo, ele é ótimo, ele tem que fazer teatro, ele tem que fazer... Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia enxergar o que eles diziam, porque eu não via nada ao meu redor que me aproximasse disso. A coisa mais importante, assim, que veio na minha cabeça foi isso. Eu fiquei pensando, eu passei 17 anos da vida querendo algo, mas nunca vendo esse algo acontecer. Claro que eu fazia teatro informalmente, né, de núcleos de igreja, disso tudo que a grande maioria, né, participa. Mas assim, e como é que eu acessibilizo? Como é que eu subo no palco de fato? Como é que eu faço essas coisas? Então, quando eu ingresso na PUC, né, pelo ProUni, quando eu tenho essa chance, né, claro, o mundo se abre, a universidade como esse espaço de abrir mentes e, enfim, mundos, eu fico, eu posso, de alguma maneira, derramar isso lá onde eu estou, né, lá onde eu vivo. Então, na minha cabeça era a carência de um espaço ou de um lugar onde se pudesse discutir a cultura e pudesse acessibilizar crianças, jovens e adultos. Então, na verdade, eu criei a Estilhaça percebendo que existia um espaço, uma carência mesmo. Caramba, quantos diretores de teatro trabalham aqui em Irajá? Nenhum ou quase ninguém? E os que existem, depois fui descobrindo que existem vários diretores aqui, mas que não trabalham aqui, trabalham em outros lugares. Então eu notei um espaço vazio na prateleira, né? Falei, eu posso ocupar esse espaço. Se aqui não tem, que seja eu, esse cara que vai mobilizar a cultura teatral, ou enfim, de alguma maneira, ainda que seja um pouquinho, né, um pedacinho de nada, aqui. Tô liberado. Muito obrigada, missionária. Muito obrigada. Hoje eu tive um dia de ajuda do... Me veio uma imagem, eu gosto da ideia de quebrar paradigmas, né, de quebra de uma nova estética, enfim, de romper com algumas coisas, né? E eu, na época que criei a Estilhaça, já tinha escrito um texto meu, O Monstro do Sertão de Notre Dame. Queria muito fazer alguma coisa no Nordeste, amo o Nordeste, queria muito fazer alguma coisa bem regional, numa literatura bem regionalizada, e queria misturar com uma história que eu gosto muito, que mistura alguns fatores que me agradam, que me interessam. Religiosidade, enfim, questões sociais, de preconceito, de questões de aparência. Então, na verdade, esse nome veio por causa desse texto, do Corcunda, né? Esse nome vem desse texto que ele surge, né? A partir da pedrada que a Kailane leva, né? Praticante de religiões de matrizes africanas, e ela leva uma pedrada na cabeça. E aquilo me impacta absurdamente.
E eu fico, como alguém tem a coragem de, porque não concorda com uma outra pessoa, taca uma pedra. E eu falei assim, eu vou devolver essa pedra. Eu fiquei com raiva daquilo, né? Eu falei, vou devolver essa pedra e vou escrever um texto. E aí eu pensei que a Kailane é esse corcunda de Notre Dame, né? Que não agrada algumas pessoas, né? Que se veste, inclusive ela estava de branco, né? Ela estava também num processo, num ritual próprio da religião, e ela era um corcunda rejeitado por uma sociedade que não a acolheu. E aí eu escrevi isso, eu falei, nossa, a gente precisa romper com isso, quebrar isso. E a imagem que me veio foi de um espelho todo quebrado, assim, né? Assim, tacar uma pedra mesmo. Para mim a imagem era essa, uma pedra, assim, quebrando, sabe? E ao invés de a gente olhar esse espelho todo contínuo, integrado, e se a gente olhasse esse reflexo pelos cacos no chão? Porque os cacos espalhados me dariam uma sensação de visualizar outros pontos de vista. Então a imagem que veio para mim, a partir da pedrada na Kailane, a partir desse texto do Corcunda, foi de um espelho que eu não via mais inteiro, contínuo, que só refletia aquilo que estava atrás de mim, mas um espelho em pedaços, em cacos. E aí, a partir desses cacos, eu via vários pontos de vista, milhares de pontos de vista, a partir dessas rachaduras, né? dessas quebras. E aí eu falei, é mais do que quebrar, é estilhaçamento. É estilhaçar o pensamento, a tradição, é estilhaçar aquilo que eu nunca pude imaginar que podia ser possível. Então, o estilhaça veio disso. Veio dessa minha vontade de escrever textos que rompessem com uma tradição, rompessem com um pensamento estagnado, rompessem com uma perspectiva óbvia que a gente já está acostumado, sobretudo, de novo, repito, num contexto né? Onde não tem muitos espaços culturais, os espaços culturais são criados a partir de outros espaços, não é um espaço, né, decididamente cultural. Então a gente está falando de uma galera que pensa dessas maneiras, né? Fui percebendo que também teatro não bastava mais dar uma direção de alguma coisa, como alguém que detém um conhecimento X e vai passar para alguém que não tem essa luz, não. Mas que era preciso conectar essa formação das artes cênicas, intelectual, beleza, acadêmica, mas também conectar com essa formação humana. Sobretudo se a gente pensar no Irajá como esse bairro que de alguma maneira sofre mais ou menos que outros tantos outros fatores, como violência, como, enfim, tantas famílias desestruturadas, tem tanta carência de tanta coisa, mas também não só por isso, tão importante a formação humana. Alunos que chegam aqui ou que se ausentam porque a comunidade tá em guerra. Como que a gente trabalha, de alguma maneira, o psicológico desse aluno, desse estudante, dessa pessoa que está se propondo? Como que a gente, de alguma maneira, coloca na cabeça, no coraçãozinho dessas pessoas que esse cara pode ser um agente transformador também na comunidade de onde ele está vindo? Como é que a gente... E aí, isso é a formação humana, né? Porque o ator não necessariamente precisa ser alguém que que toma para si a responsabilidade de transformação, mas é o que a gente deseja aqui. Então, com a formação humana, eu espero que quem é atendido pelo projeto não saia só ator, atriz, artista, mas que se conscientize como alguém que precisa fazer algo a mais. Cara, então, o meu sonho de fato, né, porque a gente tem um monte, mas um deles é tornar aquilo que todo aquele pessoal que te critica, que te, né, transformar tudo esse combustível e mostrar para todos eles que aquele moleque do passado, que todo mundo falava que não ia conseguir, que não ia, tudo e tal, eu olhar para trás e dizer que aquele moleque conseguiu vencer na vida, e com teatro, que é o que
Não é o problema da carreira, tudo e tal, mas sim o teatro. Ninguém acredita na arte, ou quase ninguém. A maioria de onde eu venho não acredita. E meu sonho é reverter essa história, saca? Meu nome é Juan Pablo, tenho 16 anos, venho daqui da Zona Norte do Rio de Janeiro, de Irajá, diretamente da comunidade do Parapedra. Eu conheci a Estilhaça assistindo o espetáculo, inclusive a primeira vez que eu fui ao teatro foi na Estilhaça. E nessa que eu vi aquilo e falei que eu tinha que estar em cima daquele palco. E não foi diferente. Estive em cima daquele mesmo palco. Nunca nem imaginei, nunca nem tinha ido pra algo assim. Então, tipo, como ninguém na minha família, como por exemplo, tem outras pessoas aqui dentro que a família, um é cantor, outro já é compositor, outro já fez teatro, tudo e tal. E eu, nada, da minha família não faz nada disso. E eu nunca nem pensei em fazer. Quando eu assisti pela primeira vez, decidi fazer. Então, eu costumo dizer que eu caí de paraquedas. Conheci pessoas extraordinárias aqui dentro, que eu posso chamar de família. Eu, criei uma nova família aqui. A Estilhaça agora virou meu sobrenome, digamos assim. Então, impactou demais. Tanto, mudei, Eu virei uma nova pessoa, costumo dizer. Então, tipo, depois que eu entrei pra Estilhaça, minha forma de falar mudou. A minha forma de expressar, de conversar com pessoas, enfim. Ajudou bastante. Eu acho que o bom diretor não é aquele que repete um método. É aquele que inova o método para quem está na frente dele. Para quem eu acho que na minha cabeça, o bom diretor é alguém que decifra universos, sejam eles quais forem. E o universo é muita coisa. E uma pessoa é muita coisa. Uma pessoa, um coração, uma cabeça é muita coisa. Então não dá para ser preguiçoso aqui na Estilhaça. É impossível você achar que você estudou um método X e vai aplicar ele regularmente com todo mundo. Não vai. Não vai, não vai. Porque eles são mundos. E se você não tiver a disposição de garimpar esses mundos, você fica para trás. E não é só eles que ficam, a gente fica para trás. Porque um trabalho super estruturado, super intelectualizado, super construído, não vai chegar nessas pessoas. E se não chegou, então talvez não fosse tão eficiente. Como é que a gente pode tornar esse trabalho, claro que existe uma estrutura, uma estruturação, como a gente deixa ele flexível para se acomodar ao menino que vem com medo do tiro na casa dele? Como a gente acomoda a mãe solo que deixou o filho não sei aonde, ou que traz o filho para ficar correndo aqui na quadra enquanto ensaia, enquanto tenta ensaiar, ou a mãe que amamenta enquanto ensaia. Como que a nossa dinâmica de aula, de ensaio, de direção se flexibiliza para atender essas pessoas que ninguém atendeu até hoje? Eu aqui na Estilhaça faço de tudo um pouco, por detrás dos bastidores, na produção, eu ajudo na orientação das crianças, na montagem dos espetáculos e no que precisar. Eu me chamo Letícia, tenho 38 anos, eu sou daqui mesmo, da área de Brás de Pina, e mãe de um aluno que faz teatro. Então, eu conheci a Estilhaça, a gente foi ver um espetáculo que foi Aladim. Eu levei meu filho para ver e aí anunciaram as inscrições da próxima temporada, como faz em todas as temporadas. E ele pediu para fazer, eu levei, ele era Alice. Nós fomos e nos ensaios, nos primeiros ensaios já, com pandemia, tudo, tinha que aferir pressão, temperatura, passar álcool, e eu comecei a me ajudar e dali nunca mais parei, comecei a ajudar e ajudei já em Alice, no espetáculo de Alice, logo depois vieram os outros e foi a minha relação com o teatro é essa. Eu levei meu filho e acabou que eu também fiquei. A gente aqui aprende que a gente lidar com várias pessoas diferentes, culturas e tudo, até passar isso para o meu filho, até ensinar isso para ele, agora fica mais fácil dele conviver. Uma coisa que, às vezes, pode ser preconceituoso para uma pessoa que não está ali vivenciando isso. E sim, a rotina, a ser mais descontraída. Eu estou morrendo de vergonha, mas eu consigo falar. É muito bom, eu gosto muito do que eu estou fazendo e do que eu aprendo a fazer. Me vi fazendo coisas de produção que eu nunca... Artes manuais, coisas manuais. Eu fiz um monte de flor minúscula que eu nunca imaginava que eu ia fazer na minha vida. Como não se apaixonar pela arte? Como pode ser uma mãe se contaminar pelo sonho de um filho?
É normal uma mãe sonhar junto com o filho. O que não é normal é tomar esse sonho para si própria, com tanta propriedade, que quem diria que esse não era o meu ambiente natural. Me apaixonei por um olhar diferente do meu filho, um outro ponto de vista, uma outra perspectiva. O olhar que consegue admirar e achar o palco fascinante, mas não pelo ângulo comum a todos, o que assistem e os que fazem o espetáculo acontecer. Mas também faço o meu espetáculo quando contribuo para que tudo que os olhos veem esteja perfeito. A paixão pelas coxias, por estar onde tudo acontece de verdade, onde precisamos nos mover em uma cadência acelerada, quando não assistimos nada, mas temos certeza que tudo deu certo. Quando podemos escutar os corações acelerados em meio à multidão. Quando um olhar te acha e você sabe que alguém precisa de você, com suas mais sublimes dúvidas, ou apenas com a garganta seca por um gole de água, ou simplesmente o frio na barriga à espera de um vai dar tudo certo. Quando aquele mesmo olhar são dos diretores que trabalham incansável, mas que naquele momento se fecha as cortinas com um suspiro de alívio e um único olhar te diz: obrigado, deu tudo certo e você foi parte fundamental. Como não se apaixonar pela arte? Para mim, a estilhaça foi um reencontro comigo mesmo e com a arte. Oi, meu nome é Ingrid Honorato, eu tenho 24 anos e só isso. Cara, mudou tudo. Eu acho que mudou minha autoconfiança, a minha forma de me expressar, medo, vergonha. A estilhaça, a importância da estilhaça para mim é de me reencontrar comigo mesma, não só como pessoa, mas na arte, porque era sempre o caminho que eu queria seguir e eu achava que eu não podia. E aqui eu vejo que eu posso. Eu estou me permitindo sonhar dentro da estilhaça. Essa é a verdade. Não, madame, você não entendeu. Madame, espera. Oi, meu nome é Vitória, eu tenho 12 anos. Eu não conseguia interagir muito com as pessoas. Eu acho que uma estilhaça, ela me ajudou a tentar ter mais esse convívio social, ajudar nisso. Porque eu tinha um pouquinho de fobia de ficar com muita gente, eu não conseguia interagir. E acho que a estilhaça me ajudou, tanto aqui dentro como eu fiz amigos e como na escola e em qualquer lugar. Eu consegui, como é que eu posso dizer, botar mais a minha opinião, ter mais voz do que eu tinha. Meu nome é Natasha Carvalho Nunes, eu tenho 20 anos e eu sou ex-artista aqui da oficina Estilhaça. E atualmente eu curso dança na Faculdade Federal, a FRJ, bacharelado em dança. Mas eu nunca tive um auxílio do tipo, vai fazer isso, vai te orientar para aquilo, porque basicamente ninguém fez faculdade dentro da minha casa. Então eu fui a primeira pessoa, assim. E na escola eu sempre ficava perdida, do tipo, tá, as pessoas estão aprendendo o que elas querem ser da vida e tal. Mas mesmo assim eu ficava sem saber, porque ninguém falava da arte, todo mundo falava, ah não, quero ser advogado, quero ser médico, quero ser engenheiro. Mas eu não, eu falava, eu quero viver da arte. Ninguém falava, ah não, existe uma faculdade de arte, existe faculdade de dança. Ninguém falava sobre isso. E quando eu vim para a Estilhaça, o meu diretor, ele viveu, né, da forma acadêmica a arte. Eu fiquei muito interessada, porque existe uma possibilidade. A Estilhaça me inspirou muito a querer procurar essas coisas, e eu procurei.
também, eu gravei esse documentário porque eu acredito na potência desse projeto, esse projeto que acontece aqui em Irajá, e eu vejo as transformações nas vidas das pessoas que são impactadas por esse projeto, e eu sou uma dessa pessoa. Independente se você está aqui como aluno, se você está aqui como profissional, você é interpelado pela ideia desse projeto. Então, pensar um documentário, pensar um TCC que tange, né, nesse processo pedagógico que acontece a partir da prática de montagem, eu acredito que é de muita relevância, porque nós precisamos falar sobre a importância da prática de montagem, né, não só como um produto comercial, mas sim como um produto de educação teatral. Então eu pensei nisso para falar sobre as minhas afetações, o meu reconhecimento enquanto uma professora artista e a minha gratidão por fazer parte desse projeto, que é a Oficina de Espetáculo Estilhaça, aqui em Irajá. Então eu quero agradecer a confiança dos alunos, eu quero agradecer a confiança da família Raineri por ter me convidado a ocupar esse espaço. E é isso. Hoje eu sei que eu sou uma professora, diretora, atriz, eu sou uma artista múltipla e esse lugar tem um carinho enorme por ele, porque ele me fez enxergar esse meu caminho dentro da pedagogia teatral.